Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a essa aula inaugural do grupo de estudos. Hoje a gente vai falar sobre dinheiro sistêmico ou prosperidade sistêmica, um assunto interessante para a gente entender as leis sistêmicas e o nosso ganha-pão, o nosso dinheiro. O que é o dinheiro? Né? Como que algumas pessoas trabalham demais, trabalham muito e não têm dinheiro. Outras pessoas que trabalham em média, bem abaixo de outras pessoas e tem muito mais dinheiro, tem uma vida muito mais próspera, né? A gente vai falar de prosperidade, porque o dinheiro faz parte da prosperidade, é uma das ferramentas que nos permite ter prosperidade, mas o dinheiro em si não é a prosperidade, o dinheiro é uma das fases, né? Quando a gente fala de dinheiro, nós estamos falando de uma moeda de troca, e essa moeda fica em nosso plano material, mas há muito mais por trás da prosperidade, da energia do dinheiro. Vamos falar sobre isso. Como que a gente entra em sintonia com essa energia e por que as leis sistêmicas, como o Bert Hellinger nos deixou, como que elas, entendendo essas leis, como que a gente pode usar essas leis a nosso favor, tá? Então sejam todos bem-vindos. Como eu falei, se tiver alguma dúvida, só levantar a mão e eu vou responder, ok? Vou compartilhar aqui com vocês os slides. Então a gente vai falar sobre dinheiro sistêmico, perdão. Dinheiro prosperidade sistêmica, né? Por que a gente dá esse nome? Está muito em voga ultimamente. Todo mundo está falando de dinheiro sistêmico, né? Todas as leis sistêmicas, na verdade, em todas as fases da nossa vida, estão sendo utilizadas, às vezes, de maneira indevida. Mas, como a gente pode entender as leis sistêmicas no nosso dia a dia, para que a gente possa ter prosperidade, para que a nossa saúde financeira esteja realmente em dia, e nós, como terapeutas, profissionais da área, também possam trabalhar da melhor forma, né? Ganhando aí a sua sustentabilidade através desse entendimento, tá? Então, o dinheiro nada mais é, como eu falei, a base de troca. O dinheiro é algo físico. Antigamente não existia dinheiro, então a base de troca era mercadoria. Isso foi, com o tempo, sendo mudado, é claro, por um papel moeda. Então, o papel moeda, na verdade, é a representação física de algo que vem, algo que está além do mundo físico, seria uma energia. E como que funciona essa energia? Todo mundo fala da lei da atração, todo mundo fala de lei da física quântica, isso também tem, né, a ver aí com as leis sistêmicas. Deixa eu voltar aqui com vocês. Também tem a ver com as leis sistêmicas, né? E essas leis sistêmicas, ao qual o Bert Hellinger nos deixou, principalmente a do equilíbrio, que é a de dar e receber, e muitas vezes a hierarquia, onde nós estamos no nosso lugar errado. E através dessas leis que estão ali quebradas, a gente não está obedecendo essas leis, nós não temos o nosso, vamos dizer assim, um caminho correto para seguir, para que o dinheiro entre na nossa vida, tá? Então, o dinheiro, na verdade, é energia. Tudo é energia. O pensamento é energia. O sistema, ele vai buscar exatamente através da energia. Então, quando a gente abre o campo com a constelação familiar sistêmica, nós estamos lidando com o campo energético. E por que eu falei aqui no começo? Muitas pessoas trabalham às vezes 16 horas por dia e não tem dinheiro, não sobra tempo. E outras pessoas que trabalham somente 4 horas por dia são ricas, têm uma prosperidade financeira, têm bens materiais. Então tudo parece que fica muito mais fácil para essas pessoas por conta dessas leis. E quando a gente entende que as leis sistêmicas, elas têm a ver com a nossa família, principalmente os nossos antepassados, significa que estamos honrando alguém da nossa família. Então, a nossa história é cheia de pessoas que, naquela época, não tinham
não tinham dinheiro, viviam na escassez, viveram situações de guerra, de fome, de completa escassez mesmo, não tinha nem alimento. E muitas vezes nós estamos conectados com essas situações do passado, dentro da nossa família, tá? Eu vou mostrar aqui o emaranhamento. Acredito que a maioria aqui é constelador. Quem é constelador aqui? Levanta a mão, faz um sinal aí com a mão. Edneia, a Nádia, a Rose. Então não preciso falar muito sobre as leis sistêmicas e emaranhamento, mas vai entrar no assunto, tá? Por que eu pergunto que a maioria é constelador? Porque entrar no assunto das leis sistêmicas, nós temos que dar uma aula à parte, tá? E isso foge um pouco dessa aula, tá bom? Então, quando a gente fala de leis sistêmicas e dinheiro, nós estamos nos referindo a algo que estamos emaranhados com o passado de escassez, com o passado de guerra, com o passado realmente onde as pessoas não tinham nem alimento direito. Então, essa situação muitas vezes se repete no nosso plano atual, na nossa existência atual. E a gente traz essa carga, né? O que a gente chama, às vezes, até de maldição familiar. Minha avó falava de maldição, né? Você traz a maldição dos antepassados, e isso se repete, tá? Uma repetição de padrão, como muitos conhecem, os consteladores conhecem aqui. Essa repetição de padrão nós trazemos para que a gente pertença à nossa família, porque a gente se sente ali, para que a gente honre essa situação, honre os nossos antepassados. Então a gente também vai seguir o mesmo papel escasso, tá? Vou compartilhar novamente aqui com vocês os slides. Só um momento, por gentileza. Então a gente viu aqui que a energia do dinheiro, ela na verdade, o dinheiro ele vem através de uma energia, dessa sintonia. Só que quando nós estamos emaranhados com situações do passado, da nossa família, e se a família teve realmente ali situações de escassez, estamos ligados com uma energia de escassez. E não há nada que a pessoa possa fazer para alterar dentro das condições normais, onde ela trabalha, onde ela faça de tudo. Às vezes ela faz de tudo no plano físico, né? Então ela trabalha, ela estuda, não consegue ter o dinheiro, não consegue alavancar o negócio dela, ela às vezes abre um negócio e acaba falindo. Isso acontece muitas vezes porque ela está ligada com essa energia, com esse emaranhamento do passado. Então nós temos que entender, quando a gente abre o campo, muitos consteladores fazem a autoconstelação, abrir o campo para entender aonde está realmente a raiz, da onde está vindo essa escassez. Muitas vezes a gente fala que os nossos antepassados, eles tiveram, é claro, muitos deles tiveram condições financeiras, mas muitos também não tiveram essas condições. Vieram, como eu falei, de um passado de guerra, tá? Então, a gente tem que entender aqui que no plano físico, o dinheiro, ele tem como aí a representação do papel moeda, e a gente recebe de acordo com o nosso trabalho. Mas você pode estar se perguntando, mas eu trabalho pra caramba, né? E eu não recebo, acho que eu não recebo esse valor. Essa valorização também, ela tem ali a condição que nós entendemos qual é o valor. Será que nós nos valorizamos a ponto de entender essa troca, né? Porque existe ali as pessoas que trabalham por dinheiro, mas, no entanto, não se valorizam tanto que gostariam que recebesse. Então, assim, eu trabalho somente para pagar minhas contas e está tudo bem para mim. E isso é uma condição também de emaranhamento sistêmico, porque as pessoas do passado, que passaram por guerras, passaram por dificuldades, elas acreditavam que aquilo lá estava bom para elas. Então, o que elas recebiam estava, assim, era algo que vinha como lucro, tá? E muitas pessoas têm essa visão ainda, não conseguem sair dessa crença.
e traz essa crença. Muitas famílias também repetem essas crenças, né? O meu pai, por exemplo, minha mãe, no passado, antes de eu começar a escola, ela falava, olha, você tem que estudar, né? Você tem que trabalhar duro para ter dinheiro. Então era uma crença dela. Isso ela vem trazendo também da minha avó, da minha bisavó e assim por diante. É algo que foi acompanhando a família e a gente acredita que isso é o certo, tá? Então o dinheiro como troca, como valor de troca, na verdade, o que a gente recebe é esse valor que nós nos damos também. Então é importante entender qual é o valor. Será que você está se dando o valor necessário para receber aquilo que você gostaria de receber? O dinheiro que você gostaria de ganhar? Então fica essa pergunta também, tá? Vou perguntar aqui para vocês, né? Quem aqui, é uma pergunta retórica, tá, gente? Quem aqui quer dinheiro? Quem aqui quer ser milionário? A Rose. A Rose, todo mundo, né? Todo mundo quer ter dinheiro, né? A pergunta, mas assim, é algo que quando a gente faz essa pergunta, é claro que a resposta é sim. Tem gente que fala assim, eu não ligo para dinheiro, né? Dinheiro é somente dinheiro não traz felicidade, né? Realmente, dinheiro não traz felicidade. Mas como eu falei, o dinheiro é uma parte da prosperidade. E sem o dinheiro nós não temos um meio de troca. Não tem como você trocar. A maioria aqui provavelmente já é terapeuta e não tem como ir no mercado trocar o alimento por uma terapia, né? Você não vai falar para a caixa, falar, eu vou fazer uma terapia em você e eu levo um alimento para casa. Não é assim. Então, esse entendimento também que a maioria tem que ter, é essa crença que nós, como terapeutas, como qualquer trabalho, tem um valor muito grande, porque nós trabalhamos para que nós tenhamos o nosso dinheiro, o nosso valor. Tá? Então, se valorizem. E quando a gente tem essa escassez, como eu falei, a gente está trazendo lá da família, lá dos antepassados, né? Será que eu mereço? Será que eu não estou... Se eu ganhar mais dinheiro, eu vou ser mais rico que os meus avós, meus tataravós, e isso vai deixar eles infelizes? E não é assim, né? A gente tem que entender que os tempos são outros e nós merecemos sim ter a prosperidade, tá? Boa noite, Michele. Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite a todos. Tá sumida? A hora, professor. Confesso que tá bem corrido as coisas. Tá bom, depois você me conta. Tá bom. Começamos agora, tá? A aula falando sobre dinheiro sistêmico. Uma coisa que eu fiz a pergunta aqui, né? Quem quer dinheiro, né? Quem quer ser rico aqui? Eu acabei de fazer essa pergunta. E a gente Na verdade, eu acho que todo mundo quer, né? Quer dinheiro, mas eu acho que a questão é assim, quem acredita que é merecedor, né? Que merece. É que eu tô pensando nesse ponto. Michele? Oi, professor? Cortou na hora que você falou. Você falou assim, merecedor. Ah, tá. Isso, porque assim, a questão é que todos nós queremos ter dinheiro, ser rico, mas a questão é como que a gente vê, né? Tipo, será que eu sou merecedora? Exatamente. Como você... A questão é, eu mereço, eu sinto merecedora de receber, de ser abundante, de ser próspera? Porque a gente quer, mas às vezes não nos sentimos merecedores. Então, a questão está na crença limitante. É isso que eu estava falando agora. Porque às vezes a gente tem esse sentimento de não merecer o dinheiro por conta dos nossos antepassados. Eles não tinham, né? Então, quando a gente está numa situação de emaranhamento sistêmico, nós, por consequência, não querer ser acima deles, nós também nos mantemos abaixo, nós nos mantemos, já que vocês não tiverem, então para que eu possa pertencer a isso, eu também não vou ter dinheiro.
Então, uma repetição de padrão de geração a geração, onde a gente vê muitas pessoas que têm capacidade de ter dinheiro, têm a inteligência, têm o conhecimento, não conseguem sair daquela situação. Trabalham 16 horas por dia, como eu falei, porque essa foi minha situação durante muito tempo. Eu trabalhava muito e ganhava pouco, e não entendia que eu estava naquela situação. Uma outra coisa que acontece muito também é a situação de hierarquia. Quando você está no seu lugar, que é seu, como filho, como pai, tem o entendimento das leis sistêmicas ali estão em equilíbrio. A partir do momento que você se coloca acima, a partir do momento que você se coloca no lugar de outra pessoa, de outro membro da família, você acaba assumindo uma vida que não é sua. E isso aconteceu comigo também. Então, estou trazendo aqui certas questões que aconteceu comigo. Um exemplo que eu coloquei no lugar do meu pai durante muitos anos, onde ele não pôde trabalhar, e eu assumi a minha família, né? Me coloquei no lugar dele, a minha mãe se tornou a minha esposa, a minha irmã se tornou minha filha, então ficou bagunçado o sistema. E eu não entendia por que eu trabalhava e o dinheiro não tinha. Eu trabalhava e eu tinha que trazer o dinheiro para casa para sustentar uma família que não era, que era minha irmã, não era, né? Minha mãe era minha mãe, então eu não preciso, eu sou menor do que minha mãe, menor que meu pai, só que eu me coloquei numa situação que eu fiquei maior do que eles. Então isso atrapalhou muito e muitos anos. A partir do momento que eu comecei a entender, né, a estudar o porquê que dentro das leis sistêmicas, a hierarquia, a ordem, né, comecei a me colocar no lugar de filho, né, através das falas sistêmicas, e me coloquei ali na posição, fazendo também exercício de constelação. E acredito que a maioria daqui já fez, como eu falei, a Michelle também é consteladora, né? Então, já faz a relação aí. E entender também que o dinheiro é energia, entender que o dinheiro, toda a parte física, vem através de planos mais sutis. E esse entendimento faz com que a gente esteja em sintonia. Está muito baixo o áudio, não estou conseguindo ouvir. Olá. Boa noite, boa noite. Pessoal, dúvidas até o momento? Alguém quer falar alguma coisa? Nossa, não estou conseguindo ouvir. É Priscila? Boa noite. Deixa eu ativar o mudo aqui. Vou continuar. Então, aqui a gente tem no plano físico, né? Como eu falei, a gente efetua a troca de bens de consumo e pagamento através do dinheiro, tá? E esse valor, esse merecimento, nós temos que entender. Qual a situação? Você se acha merecedor? Você se acha merecedor de ter muito dinheiro? Quando eu faço essa pergunta, o que vocês sentem? Na realidade, na verdade mesmo. O que vocês sentem? Vocês se acham merecedor de ser rico, de possuir bens materiais, de estar ali na prosperidade o tempo todo? Ou sentem que existe algo incomodando? Pergunta. Vocês já se fizeram essa pergunta? Será que eu mereço ser rico? Quando eu falo em riqueza, essa palavra incomoda? Quando eu falo prosperidade, isso incomoda vocês? Deixa aqui no chat. Pode o que eu estou perguntando, tá, pessoal? É somente para entender a situação de cada um. Tá? Porque isso, muito tempo, quando eu falava em riqueza, me incomodava. Quando alguém falava assim, você merece ser rico, né? Isso me incomodava. Por quê? Eu não me achava merecedor de ter dinheiro. Eu achava que o dinheiro não trazia felicidade. Mas isso é uma autossabotagem. A gente fala assim, dinheiro não traz felicidade, é uma autossabotagem. A gente quer dizer nessa frase que está aí subentendida, na verdade é assim, eu não sou merecedor. Eu não sou merecedor porque a minha família é humilde. Então eu não quero ter dinheiro para ser superior a essas pessoas.
A minha mãe, por exemplo, minha mãe trabalhou a vida toda, nunca foi rica. Então, se eu for rico, eu estarei acima dela. E é uma coisa que a maioria pensa, tá? Então, quando eu faço essa pergunta assim, vocês se acham merecedores de riqueza? É uma pergunta que às vezes incomoda muitas pessoas. Faz pensar também, será que vocês estão se achando esse merecimento que a Michelle trouxe aqui? Esse merecimento está sendo trabalhado? Será que não existe algo que pode ser entendido ali como autossabotagem? Será que a maioria das pessoas não trabalham e se autossabotam? Por isso que muita gente trabalha, ganha dinheiro, ganha bem, mas gasta dinheiro. A consequência é, eu sou menino, não ligo para as coisas, não ligo muito para luxo, eu não ligo muito para casa grande. Então, você tem uma perspectiva distante daquilo que você entende de merecimento. E isso é autossabotagem. Então, deixa aqui no chat quando eu faço essa pergunta, né? Você se acha merecedor de ter muito dinheiro? Não, muito dinheiro mesmo, ser rico, ser milionário, ter muito dinheiro, tá? Ou você acha que isso é problema? Você acha que isso vai interferir na sua vida? Os familiares vão vir atrás? Como que você acreditam nisso, tá? Nesse merecimento? Então, as leis sistêmicas, eu vou explicar um pouco aqui, tá? O que as leis sistêmicas é a ordem da prosperidade? O Bert Hellinger, ele traz algo muito interessante, que o dinheiro tem que circular para algo. Ou seja, ele sempre tem que estar na mão de outras pessoas. Então, se você faz um trabalho, se você tem um bem, ou se você quer adquirir algo, você vai trabalhar para que você compre aquele bem, ou para que você contrate aquela pessoa para que o dinheiro circule. Então, o dinheiro também vai parar na mão daquela pessoa, e a prosperidade, ela tem ali como o fruto, né? O dinheiro tem que circular. Isso é bíblico, tá, pessoal? Não vou trazer religião aqui, mas isso é algo que já vem lá da antiguidade, tá? O dinheiro tem que circular. Então, o dinheiro também quer render algo, ou seja, ele precisa passar na mão das pessoas para que as pessoas tenham prosperidade, né? Então, ele espera ser gasto. Aí entra naquela dúvida também que as pessoas falam assim, eu tenho que economizar dinheiro. Economia é uma coisa, ser ali mesquinho, né? Tem pessoas que não gastam com nada, porque acham que guardando dinheiro você tem que fazer circular. Economia é diferente de você ser sorvina, né? Deixa eu ver o que a Cris falou aqui. Tá? Então, assim, quando a gente tem entendimento também de que não precisa ter economia para ter dinheiro, é claro que a gente tem que ter ali o controle de nossas economias, mas não juntar dinheiro a ponto de não fazer circular. Então, ele tem que circular. Você tem que fazer o bem para as pessoas. Você tem que fazer com que esse dinheiro cause impacto na vida das pessoas. Tá? E ele disse mais, né? Ele falou assim, ele tem que ser gasto com algo bom. Esse algo bom é, qual o benefício que você está gerando com o dinheiro? Se você não utiliza o dinheiro de maneira ali, que você vai conseguir fazer com que a pessoa, ela realmente tenha ali um crescimento, esse dinheiro também vai voltar para você. Ele volta multiplicado, tá? Então, ele vai levar a vida adiante. Ele termina assim, então se ganha mais dele e cada vez mais. Então, é a lei da prosperidade. Quanto mais você faz com que o dinheiro circule, quanto mais você faz com que esse dinheiro faça o bem na vida das pessoas, mais você vai ter, né? Então, é uma lei que, quanto mais você der, né, a lei do dar e receber, a lei do equilíbrio, mais você vai ter. Esse entendimento é o que o Bert Hellinger nos trouxe. Tá? Então, dentro das leis sistêmicas, a gente tem o emaranhamento. Não vou falar muito aqui, porque tem vários consteladores, mas eu tenho que falar para aqueles que não são consteladores ainda, tá? Então, quando a gente fala de emaranhamento, Bert Hellinger quis dizer assim,
que emaranhamento ou emaranhado sistêmico significa uma situação de conflito, tá? Essa situação de conflito dentro do sistema familiar. Como que ocorre essa situação de conflito? É uma situação em que você não entende por que está acontecendo aquilo, mas está acontecendo porque você acredita que é o certo. Eu vou dar um exemplo aqui. Mais uma vez, eu estive no lugar do meu pai, quando ele trabalhava, fiquei numa situação, muitos anos nessa situação, e é uma situação de conflito, porque não era para eu estar no lugar do meu pai, mas eu não entendia. Então, é uma situação conflituosa, onde eu estava emaranhado, tá? O áudio está baixo, pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Está todo mundo me ouvindo bem? A Clícila falou que o áudio está baixo. Deixa eu só ver aqui, pessoal. Melhorou? Só um momento. Clícila, aumenta o seu áudio aí, porque todo mundo está me ouvindo bem. Me ouvindo bem assim, entre aspas. Esse microfone aqui também tá complicado, preciso trocar. Tá todo mundo me ouvindo abafado, né? É isso? Mas dá para me ouvir? Tá. Beleza, então. Então, a situação conflituosa, tá? Para quem não é constelador ainda, o emaranhamento sistêmico ocorre não só na primeira geração. A Edneia, a filhinha da Edneia. Tá, a Michelle falou que está ouvindo um pouquinho abafado, mas dá para ouvir. Então, beleza. Então, vamos lá. Então, emaranhamento sistêmico, quando a gente se emaranha, o emaranhamento sistêmico ocorre assim. Eu estou repetindo um padrão, e esse padrão vem de um familiar. Tá? Não importa a geração, não importa se a pessoa está viva também. Então, esse emaranhamento ocorre quando eu repito padrões ao qual eu acredito que aquilo é certo. Eu estou fazendo aquilo para pertencer à minha família, para honrar alguém que se foi. Então, são situações de conflitos aonde eu estou repetindo esses padrões. Da mesma forma, acontece com o dinheiro. Se eu trabalho, se eu exerço minha profissão, e outras pessoas também exercem a mesma profissão, estão no mesmo cargo, e o dinheiro para essas pessoas rende, para mim não, existe uma situação de conflito aí. É bom ficar já de olho no que está ocorrendo. Então, se essa situação de conflito ocorre, você vai entender que você está repetindo o padrão familiar que pode ter vindo da sua família, de um antepassado, em que viveu na escassez, viveu na guerra, viveu na disputa, ou disputa de terreno. Muitos recebem heranças aí, uma casa de herança, um terreno de herança e não dá certo, não vai para frente, você não consegue vender, nada é próspero, porque existe ali um entendimento de que aquela pessoa que passou a herança para você, ele não queria passar para frente, ele não queria vender. Então, você tem que colocar o sistema em ordem primeiro, tá? Isso acontece com heranças, mas acontece com dinheiro também. Uma profissão. Você está exercendo uma profissão em que seu pai escolheu, por exemplo. Então, seu pai ou sua mãe queria que você fosse médico, mas você não queria ser médico. Então, você está exercendo uma profissão e para honrar aquilo que você acredita que não vai desapontar a sua mãe ou seu pai, você acaba exercendo uma profissão, mas nunca vai ser próspero naquela profissão. O movimento que deve ser feito nesse caso é o entendimento, fazer a pessoa entender que você tem o seu caminho, você tem o seu destino. E você deixar o destino das pessoas, dos seus antepassados, de lado, para trás, honrando sempre eles e respeitando. Então o movimento eu vou seguir meu caminho, daqui em diante, esse caminho eu que farei. Tá? Eu vou seguir o meu caminho. Eu acredito que a minha família, os meus antepassados, se tiveram a escassez, vão viver com a escassez, mas eu vou seguir meu caminho de prosperidade na vida. Tá?
Estou falando essa parte aqui porque às vezes a gente não tem esse conhecimento, não tem esse entendimento. Muitos consteladores também. Aqueles que não fizeram a autoconstelação não encontram também ali nos antepassados essa falta, esse emaranhamento, ok? Então, continuando aqui, essa situação conflituosa, ela vai se repetir de geração em geração, enquanto alguém não olhar para o sistema. Se você não olhar para o sistema, se você não olhar para aquela situação de conflito, ela vai se repetir e pode se repetir com seus filhos, pode se repetir em gerações futuras, tá? Então, o importante é você identificar se houver emaranhamento, é claro, se houver essa situação de conflito, e você identificando, fazer ali o trabalho de frases sistêmicas, tá? No final, eu vou propor um exercício para vocês, tá bom? Então, continuando aqui. Os antepassados e o dinheiro, né? Quando a gente fala de antepassado, nós estamos falando de gerações ao qual a gente não tem nenhum conhecimento, mas a gente pode prever algumas informações. Então, a gente sabe que os nossos antepassados, quem veio aqui para o Brasil, são descendentes de italianos, descendentes de espanhóis, né? Todo brasileiro tem um descendente que veio lá da Europa. E a maioria vieram de uma situação de escassez. Eles vieram fugindo de guerra, né? Na época da escravidão, por exemplo. Então, era uma situação muito difícil. E traz ali consigo essa situação de escassez, essa situação de falta de prosperidade, né? de ter que lutar ali para ter as coisas, nós trazemos muitas vezes para a nossa vida atual. Então, por exemplo, eu tenho que trabalhar muito para ter dinheiro, eu tenho que lutar para ter dinheiro, eu ouvi muito isso. Você tem que lutar, né? A vida é uma luta. A vida não é uma luta, a vida está aqui para viver, para a gente aprender, mas não é uma luta. Então, para essas pessoas era uma luta porque eles tinham que sobreviver de alguma forma. E era muito difícil, na época deles, sobreviver com o que eles tinham, com o que eles passaram. Portanto, a gente traz conosco, nesse momento, muitas e muitas emaranhamentos sistêmicos, muitas crenças também, ao qual a gente repete padrões, tá? Sem saber. A gente repete um padrão e passa para os nossos filhos também. Então, essa história de você ter que lutar, você tem que trabalhar muito para ter dinheiro, você tem que entrar numa empresa, carteira assinada, né? Se você não tiver carteira assinada, você não tem emprego, isso aí não é emprego, você tem que buscar um emprego de verdade. Seu pai falou para você ser médico, você tem que seguir a carreira da sua família. Seu pai ou sua mãe vai deixar a empresa, você tem que seguir com a empresa também, e não é assim. Então, tudo isso são cargas que nós trazemos e às vezes a gente assume uma responsabilidade que não é nossa. E quando a gente assume essa responsabilidade, acaba prejudicando a nossa vida financeira. Pode falar, amor. Então, e também, assim, às vezes, quando fala do antepassado, às vezes não é um antepassado próximo, né? Assim, um avô, bisavô, às vezes é bem longe, e às vezes isso vem trazendo em geração, né? Não é só o antepassado próximo, né? Que a gente sabe, o avô, o pai, o avô, o bisavô. Isso, às vezes, tem coisas que vêm assim, distante mesmo, como o Dé estava falando da Europa, às vezes, né? Tem coisas lá das primeiras gerações, né? E a gente tem que lembrar que a gente tem aquela escala, né? Acho que são 10 ou 8 ou 10, né? Gerações, né? Que a gente pega da ancestralidade. Então, às vezes também o dinheiro, às vezes também é um excluído, que às vezes aconteceu algo lá que se excluiu e está trazendo disso de geração em geração e reflete não só na vida, relacionamento, em outras coisas, mas também no dinheiro.
né? Que também é energia. Só lembrando isso Não, tá antes certo. de você continuar. Porque o que eu coloquei aqui até a cabeça das ilhas de Páscoa, né? E aqui são gerações perdidas no tempo, na verdade. Quando a gente fala de geração, de antepassado, muitas vezes a gente lembra que dos nossos avós, dos nossos bisavós, mas muitas vezes a gente não teve contato, nem com esses avós e nem com esses bisavós. Imagina o tataravó, o tetravó, lá há 400, 500 anos atrás, ou mais, até no começo das gerações, aonde eles tiveram algum conflito, algum excluído, vários excluídos, não foi só um excluído. Imagina gerações e gerações, pessoas sendo excluídas de alguma forma, sendo desonradas, sendo ali de alguma forma também, eles foram passados para trás, foram roubados, não, povos foram aniquilados. E toda essa carga genética, essa carga de frequência também, de pensamento dentro do campo, quando a gente fala de campo morfogenético, a gente está falando da constelação. E tudo isso, no sistema familiar, ele nos afeta. Quando a gente não olha para isso, ele continua a afetar a nossa vida. Então, quando a gente começa a olhar para isso, as coisas começam a entrar em ordem. É claro que não é de uma hora para outra. Tá? Então, nós, não só os consteladores, mas aquele que faz uma constelação, ele é realmente um farol ali. Ele é alguém que está olhando para o sistema. E olhar para o sistema, muitas vezes, aquele excluído, ele se sente novamente incluído. Ele se sente novamente pertencente à família. A nossa árvore genealógica, que vem muito longe. Então, se você for falar de árvore genealógica, nós aqui talvez tenhamos até familiares aí entrelaçados, que é muito interessante, mas cada um tem uma consequência, uma família, né? Então o sistema familiar de cada um, ele tem uma história, e essa história tem que ser respeitada e entendida. Se você não respeitar, se você não olhar para essa história dos antepassados, esse emaranhamento, ele vai continuar cobrando você. O sistema vai continuar cobrando. E de alguma forma, nós teremos problemas financeiros ou problemas familiares, conjugais. Então, tudo isso, lá no grupo, essa é a proposta, tá? Como é a primeira aula hoje, a gente está falando de dinheiro porque eu trouxe esse assunto, em primeiro lugar, só para contextualizar aqui, tá? Eu trouxe dinheiro porque eu acredito que todo mundo, independente da situação que esteja, se é um problema na profissão, um problema com o cônjuge, eu acredito que o dinheiro esteja envolvido também. Tá? Não é que o dinheiro é o principal, mas o dinheiro é um dos fatores que mais afetam a nossa vida. Portanto, eu trouxe esse assunto hoje, em primeiro lugar, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Ninguém mais? Vou continuar aqui, então, os slides. Então, quando a gente fala de antepassados, como a Cris trouxe aí, existem antepassados, mais de 10 mil aí. Se for fazer a conta, é muito mais que isso. Então, a gente tem milênios de história, de conflitos, de pessoas que foram assassinadas, excluídas, né, torturadas e assim por diante. É algo que a gente não tem como apagar. Nada pode ser apagado, nada pode ser excluído. É uma das leis sistêmicas, né? Ninguém pode ser excluído. Então, a gente tem que incluir, mesmo aqueles que não foram, que a gente acha que não merece, mas você tem que incluir na sua família, tá? Então, os antepassados, normalmente, falavam para a gente ganhar dinheiro. Eu ouvi muito isso também. Você tem que ganhar dinheiro. Mas qual que é a diferença entre ganhar dinheiro e fazer dinheiro? Quando a gente é pequeno, nós ganhamos dinheiro. O meu pai, por exemplo, ele pagava uma mesada. Então, eu ganhava dinheiro. Uma criança ganha dinheiro. Um adulto, ele não ganha dinheiro. Ele tem que fazer o dinheiro, ou seja, ele tem que trabalhar, ele tem que enfrentar a vida, o destino dele, para ter dinheiro. Então, ele faz dinheiro. É bem diferente. Só que, quando a gente pensa em ganhar dinheiro
e tem esse entendimento errado, né, infelizmente, que não é ensinado muitas vezes, nós queremos ganhar dinheiro. E você fica na infância. É algo que você traz também com uma situação conflituosa. Se você espera ganhar dinheiro, você não tem a capacidade de ir para a vida, que é a parte do pai. O pai nos manda para a vida. É a parte da coragem, é a parte da determinação. E se você não tem esse controle, se você não tem essa coragem, você vai querer ganhar dinheiro o tempo todo e não vai ganhar. Porque ninguém vai te dar dinheiro. Você vai ter que ali trabalhar para ter o dinheiro. Então você tem que fazer o dinheiro. Então existe uma diferença muito grande entre fazer dinheiro e ganhar dinheiro. O adulto, ele faz. Só que para ser adulto, nós temos que assumir a nossa... Estou passando um helicóptero aqui. Para ser adulto, nós temos que assumir a rédea do nosso destino. As rédeas do nosso destino. Então, frases sistêmicas também. Eu assumo o meu destino. Eu sigo em frente. E esse seguir em frente é assumir o que nós propomos a fazer e fazer bem feito, tá? Para que o dinheiro comece a entrar. Entender que nós não ganhamos dinheiro nem dos pais mais, né? Porque quando a gente se torna maior de idade, é claro que o pai não vai ficar continuando dando dinheiro para a gente, né? Então tem esse entendimento também, tá? Então se você pensa que ainda quer que você vai ganhar dinheiro, não vai ganhar. Você tem que correr atrás, você tem que fazer dinheiro, tá? E tem que fazer para que ele possa multiplicar na sua vida também, tá? Outra coisa importante, nossos pais não nos devem nada. Já vi muito adulto falando assim: o meu pai e minha mãe, eles me geraram, então eles que têm que me cuidar, eles têm que, sabe, eles me devem algo. Os pais não devem nada pra gente, tá? Pelo contrário, nós é que devemos para eles, né? Mas por mais que você queira dar algo em troca, você não vai poder dar algo em troca, porque eles nos deram a vida. E não há nada maior do que isso. Então, dentro desse contexto, quando alguns falam, e quando a gente vai fazer algumas constelações, a pessoa se acha no direito de cobrar os pais, cobrar a mãe, né? Ela me teve, então ela se vira. Já ouvi muito isso, sabe? Eles que me tiveram, então eles têm que se virar para dar conta. Então é a situação que a pessoa não cresceu ainda. Os pais não devem nada pra gente, tá? Os pais, eles têm o destino deles e nós temos o nosso. Então seguir em frente, assumir o nosso destino, deixando o destino dos nossos pais se colocar no lugar de filho, tá? Alguém sugere alguma fala sistêmica aí para isso? Deixa eu movimentar o grupo aqui. Deu uma travadinha aqui, pessoal. Travou para vocês aqui, travou para mim. Peraí. Aí voltou. Alguém sugere frase sistêmica para isso? Cris, Michele. Michele tá quietinha. Então vamos lá. Vou continuar aqui. Qualquer coisa vocês vão colocando aí no chat, tá? Então, nossos pais não nos devem nada. Entender isso também é um ato de amor, né? Não um amor cego, mas sim um amor que você enxerga aí o destino dos seus pais, dos nossos pais e o nosso destino. Nós temos que seguir o nosso caminho, tá? Honrar pai e mãe, né? Honrar sempre. Por mais que nós não concordamos com nossos pais, nós devemos honrar nosso pai e nossa mãe, porque se você não honrar o pai e a mãe, você não tem prosperidade. O pai, a mãe é sucesso. A mãe, ela assegura ali os bens materiais, né? Que o sistema de geração, de cuidar, de sustentar, vem da mãe.
O pai, como eu falei, ele leva para a vida, é a coragem, a luta, né? É ter garra, né? Ter ali sempre a vontade de vencer. Então, os dois em harmonia, você honrando o pai e a mãe. Para muitos, o que eu estou falando aqui parece óbvio aqui para muitos consteladores, tá, pessoal? Mas tem gente que não é constelador ainda, tá? Quando a gente fala em honrar, nós não devemos confundir, é o tomar, né? Tomar é aceitar que os nossos pais foram, como eles são, como eles agem, o que eles nos deram, como nos criaram. Esse é o tomar, tá? Aceitar. Você não precisa perdoar, mas você tem que aceitar como nossos pais foram conosco, tá? Porque esse entendimento, muitas vezes eu faço constelação com pessoas que não querem perdoar. Então, vem pessoas com mágoa, sabe? Mágoa da mãe, mágoa do pai, não querem perdoar, mas não querem também aceitar a situação. Você tem que aceitar que eles foram dessa forma. Não tem como apagar, não tem como excluir. E quando você exclui, quando você não aceita, você acaba excluindo. E excluindo, o sistema vai te cobrar de alguma forma, tá? A Michelle falou aqui que uma frase sistêmica, né? Eu sou 50% você, mãe, e eu sou 50% você. Sou menor que vocês. E eu fico com o que é meu, e vocês ficam com o que é de vocês. Tá? Então, aí ela está assumindo o lugar dela de filha, 50% do pai, 50% da mãe, sempre vai ser assim. É uma das frases sistêmicas que a gente pode usar em determinados momentos da vida, tá? Não precisa ser somente na constelação. Pessoal, eu vou terminar aqui. Eu quero fazer um exercício sistêmico com vocês, tá? Mas antes eu quero saber, alguém tem alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa sobre dinheiro? Se tem algum problema com financeiro, se tem algum problema de trabalho, se está passando por isso, eu quero saber de vocês. É importante entender também essa parte. Alguém quer falar aí? Pode abrir o microfone e falar. Levanta a mão, abre o microfone e pode falar. Maria, pode falar. Boa noite a todos. Boa noite, Maria. Eu queria colocar um ponto assim, só para... Eu conheço a constelação, já fui constelada algumas vezes, mas isso vem me causando alguns problemas. Sou de uma família com baixa renda, mas tive muito sucesso na minha vida. E de uns 6 anos para cá, acabei me aposentando, minha aposentadoria foi publicada errada, que eu sou funcionária pública, professora, e passei a ajudar muito meu filho, né, que é casado e tem uns problemas financeiros com a esposa. Enfim, eu perdi quase tudo, assim, financeiramente, né? Então, isso eu não estou entendendo, porque eu gosto do dinheiro. E eu sempre tive, não muito, mas sempre fui a pessoa da família que mais tinha dinheiro. E hoje não sou mais. Mas me diz uma coisa, Maria, você está passando por algum problema financeiro que você falou que está ajudando o seu filho? Ajudei. Agora não estou podendo mais, porque cheguei até a fazer empréstimo, 3 empréstimos para ajudar ele. Mesmo sem poder. Talvez tenha sido esse o meu maior problema. E como que é a sua relação com o seu filho, Dona Maria? Minha relação com meu filho é boa. Ele sempre foi, acho que, o melhor amigo que eu tive, até ele se casar e ter filhos. Mas me envolvendo com essa situação dele, não querendo que ele passasse por dificuldades, e assumir essa condição de ajudá-lo até que esgotou. E, para completar, eu já tenho conhecimento, né? O universo realmente me bloqueou
fazendo com que minha aposentadoria fosse publicada errado, está na justiça, mas estou aguardando essa nova publicação da correção da minha aposentadoria. E hoje, não poder ajudá-lo, ele está no Japão, o pai dele mora no Japão, ele está, assim, né, o pai ajuda, quer dizer, então eu vi aí uma situação de que ele ainda é uma criança, mesmo tendo 40 anos. Exatamente. Maria, algumas coisas, estou fazendo algumas perguntas, tá? Se você não quiser que essa parte vá para a aula... Não tem, pode tá perguntar. Tá ok, você me autoriza então, tá bom. Autorizo. Nesse caso, como você tem um conhecimento, pelo que você falou, já tem um conhecimento de causa aí, tá? A mãe, ela deve ajudar o filho, sim, a certa idade. Por exemplo, o filho já é maior de idade, já consegue trabalhar, então ele tem que ir para a vida, tá? Eu não sei como que foi a situação do seu filho, quanto tempo ele morou na sua casa, pode chamar de você, né, Maria? Pode, claro, por favor. Então, eu não sei quanto tempo ele viveu na sua casa, antes de casar, depois que ele casou, como que foi a situação financeira? Ele começou a trabalhar ou dependia de você o tempo todo? Ele sempre foi trabalhador, mas nunca foi ambicioso, tá? Inclusive, quando ele iniciou assim trabalhar, ainda eu era casada com o pai dele, ele nem precisava, mas ele queria ter o próprio dinheiro. Mas não sei se a separação mexeu com a autoestima dele e ele decaiu muito, assim, com ele. Ele teve um relacionamento péssimo aqui no Brasil, e aí, como o pai dele mora no Japão, ele resolveu ir para lá, para se livrar desse relacionamento daqui do Brasil. E foi. Ele estava bem, trabalhando na mesma empresa que o pai dele, tinha até um cargo melhor que o do pai dele, na mesma empresa. O pai dele até brincava comigo, falando, né, que esse cara é sortudo, né? Ele chegou aqui 6 anos depois de mim e está melhor do que eu, assim, numa posição melhor. E aí ele estava caminhando bem, morava no mesmo prédio que o pai, no mesmo andar, iam juntos, voltavam juntos. Ele se apaixonou por uma pessoa também mestiça, japonesa, como ele, e ela já tem 3 filhos, 2 de um marido, um de um outro. Bom, ele se encantou. E aí ele teve 2 filhos com ela, e nós ficamos, meu ex-marido e minha filha, ficou apaixonado, porque eu me tornei avó, sabe, assim, toda uma, né? Aí a gente se deixou levar por essa situação. Eu acabei saindo fora por conta de não poder mesmo. Minha filha, ela contribuiu recentemente, mas ela é contra, né? Mas ela contribuiu porque eu não estou podendo, e ela sabe que eu não estou podendo. Ela conhece minha situação financeira muito bem. Ela está bem de vida, minha filha. Graças a Deus, ela está bem. O meu ex-marido ajuda, mas chegou nesse ponto que essa minha nora fez uma cirurgia. Se eu estiver me estendendo, você pode me interromper. Pode falar, fica à vontade. Ela fez uma cirurgia na cabeça e meu filho ficou 1 mês sem trabalhar. E no Japão, os gaijin são como se fossem diaristas aqui no Brasil. Eles ganham pelo dia que trabalham. Então, se você não trabalhou, você não recebe. E aí, como ele ficou esse tempo sem trabalhar, porque ela ficou 15 dias internada, ele ficou com as crianças, depois, enfim. Aí eu não podia, meu ex também não podia,
minha filha enviou, acho que em novembro, dezembro, $1.000 para ele. Quer dizer, para o pai passando para ele gradativamente, porque ele se descontrolou com o dinheiro, então se entra, ele. A gente não dá para colocar aqui, ele não tem maturidade também para lidar com o dinheiro. E assim, né? Eu sei que a origem foi aí, que eu me perdi aí, nessa parte emocional de filho, relação, achando que ele é meu pequeno, ele não é, ele é um homem, né? E tanto é que me deu netos, né? Então ele não é um pequeno, ele é um homem. E me perdi. Agora eu quero sair disso, retomar a minha vida, ser a pessoa que eu era, com poder aquisitivo bom, tenho minha morada própria, mas minha filha tem me ajudado. Isso me incomoda, porque não é uma situação que ninguém nunca me ajudou. Deus, o universo, meus antepassados, com certeza, a minha própria linhagem, mas, assim, pessoas da família, não. Eu perdi meu pai com 15 anos, eu assumi a sua posição aí, de marido da minha mãe, mas, graças a Deus, foi tudo bem. Eu honrei isso numa boa, e incomodou um pouco, mais recente, eu tive consciência que minha mãe falava, Maria Helena é meu marido, olha que horror. Aí eu casei com um homem irresponsável. Marido, eu não sou mulher, né? Mas acontece, quando a gente está na posição errada, acontece muito isso. O que você me relatou é que você tem consciência disso, mas será que ele tem consciência? Será que ele tem consciência como filho? Ele é um homem, né? Então o homem, ele tem que ter a vontade de ir para a vida. O nosso, por exemplo, o meu pai, ele sempre ensinou, você tem que trabalhar, ele sempre me incentivava, você vai conseguir, né? É a coragem, né? A resistência, está ali, você ter o controle de que você aliás, você ter a noção que só tem o controle de si mesmo. Agora, diante da vida, são situações que você vai ter que lidar. Situações, medo, perdas e assim por diante. Só que, muitas vezes, a gente não aprende isso, porque uma criança, ele sempre vai depender do pai e da mãe, né? E quando você me falou assim, ele não cresceu, então você já tem uma certa, um certo entendimento daquilo que está acontecendo. Talvez ele esteja ainda na parte da infância. E quando ele procurou essa moça, ele estava procurando, na realidade, você. Ele estava procurando uma mãe. Ele não estava procurando uma esposa. Quando isso acontece, normalmente, há uma separação. A mulher, ele começa a brigar. Ele volta para a casa da mãe, porque ele quer o conforto da mãe. Ele quer que a mãe faça a janta para ele. Ele quer tudo que a mãe oferecia. Tá? Então, quando ele procura uma mulher, normalmente os casamentos, né, muitas mulheres reclamam assim, meu casamento não deu certo, eu dei tudo para ele, eu fui carinhosa, é uma mulher ali que está o tempo todo com aquele homem. Só que ele, muitas vezes, faz, pela lei do desequilíbrio, ele não tem condições de dar o melhor porque ele está procurando a mãe dele. O que ele faz? Ele procura uma outra mulher fora do casamento. Então, não estou falando que isso é certo, tá, pessoal? Não estou falando que traição é certo. Mas o que acontece, muitas vezes, é isso. A traição, a procura dele. Então, esse desequilíbrio vem porque ele não aprendeu a ser ainda o homem. O homem em casa, ele tem que sair da casa da mãe. Ele está namorando ali, ele começou a namorar, ele já tem que estar pensando, olha, tem que formar uma nova família. Então, uma nova linhagem está se formando ali. Principalmente quando tem filho. Na verdade, ele, por ser uma pessoa muito sensível, eu não estou passando pano nem justificando, mas ele não tem um modelo de homem. Tá? O pai dele sempre foi ausente e, assim, a parte financeira
mesmo que ele pagasse atrasado, ele acabava, né, estava e era trabalhador, pelo menos saía todos os dias para trabalhar. A gente vivia, financeiramente, a gente vivia mais razoavelmente bem. Mas o problema era a ausência, e meus filhos não sabem, mas depois eu vim a descobrir. Não estou fazendo crítica, não, porque eu fui, né? Hoje eu entendo, né? Hoje que eu digo assim, já faz tempo que eu sei disso. Ele é bissexual, homossexual, na verdade, né? Mas como ele é oriental, a época dele, ele era mais velho da família, então ele precisava mostrar para a sociedade, né? E eu, pela lei da atração, que, né, estava à frente da minha família, não sou a filha mais velha, mas os outros dois mais velhos já eram casados. Então, eu que tomei as rédeas da minha família. Minha mãe semi-analfabeta, com mais 3 irmãos mais novos do que eu. Então, desses 4, eu era a mais velha. Então, o sistema me fez ir. Isso eu não me arrependo, porque valeu o aprendizado, valeu a vitória, valeu a mulher que eu sou. Fiz 2 faculdades, trabalhei, ganhei bom dinheiro, saí da Bolsa de Valores, fui para a educação, me dei bem. Enfim, não posso, assim, não tem problema com a minha mãe. Foi ótima experiência, aprendi, eu sou o que sou devido à experiência. Agora, eu preciso sair dessa falta de dinheiro. Só voltar meu dinheiro, meu fluxo de dinheiro. Tá travado, né, Maria? Travado, Tá. né? E você vê que quando a gente fala que o universo mostra, ou o sistema mostra, às vezes você... Como que pode, né? Ali a aposentadoria foi a data errada, né? A data foi alterada, não foi isso? Foi publicado o valor errado. O valor errado. Você vê que é uma coisa que não acontece, não é algo que acontece Não. com todo mundo. É algo No próprio sindicato dos professores diz que isso acontece em 1000 acontece um. É um caso. Nesse caso, você falou assim, eu não estou julgando, né? De forma alguma, tá? Como constelador, a gente não pode julgar. Nós temos que entender a situação. Estou aqui para aprender e entender. Sim. E na constelação anterior que você fez, como que foi trabalhado isso? Olha, eu não sei se era a energia da época ou quando eu fiz, vocês também vêm vindo com uma bagagem mais atualizada. A primeira constelação que eu fiz foi tratado meus bisavós, tataravós da Espanha, da Itália, que eu nem sei quem são, tá? Eles estavam ali fechando tudo, refletindo no meu filho, inclusive, né? E aí foi quando teve uma pessoa aí que falou sobre isso. Então, eu já, né, já tratei disso, identifiquei isso, foi tratado. Não deu para chegar quando teve que esperar um tempo, né, para poder constelar outra vez, né, o tempo do universo tratar. E aí eu constelei outra vez. Aí meus filhos pularam na frente. Teve aborto, e, enfim, não cheguei a tratar de mim de fato. Constelei de novo, tratei minha mãe. Então, assim, o povo está pulando na minha frente e eu estou ficando. Mas eu vou fazer uma pergunta, Maria. Quando que você vai olhar para si mesma? Quando que eu vou olhar a mim mesma? Agora. Porque, assim, o que você falou é exatamente isso. Você está olhando para o sistema, mas querendo resolver assunto da família.
Quando, a constelação ela funciona dessa forma, tá? O sistema ele mostra para quem que vai olhar para o sistema. Então acontece alguma coisa, é que nem um herói, tá? Acontece alguma coisa na vida dele que ele tem que olhar para aquilo. A nossa vida é assim. Quando a gente começa a olhar, a gente vê todos os problemas que existem na nossa família. Só que não basta só olhar para os problemas, para os antepassados, se você não se colocar também como alguém valorosa, como alguém que tem um valor, porque você merece também. Então, começar a se colocar como, eu preciso resolver o sistema? Não precisa resolver nada, não resolve nada. Constelador nenhum resolve problema de vida da vida. A pessoa olha para o sistema. Aquilo tem que ser colocado em ordem, tá? Então, como o Bert Hellinger disse, ele criou o sistema de constelação, a gente chama de constelação, mas é colocação familiar, ou seja, colocação da ordem. Quando você começa a colocar toda essa ordem, você tem que olhar para si mesmo. Espera aí, agora, eu estou vivendo, esse é o momento. O que eu tenho que fazer nesse momento para mudar? Será que eu estou me dando um valor devido? Será que eu estou olhando para mim mesmo como alguém que vai realmente fazer com que as dores, os problemas familiares, o emaranhamento sistêmico seja resolvido? Porque se você não tiver força, você não vai conseguir. E você tem que pedir força dos antepassados, do seu lado masculino, do seu lado feminino. Todos eles estão olhando para você agora, mas você não está olhando para si mesmo. O que acontece quando a gente não olha para si mesmo, não consegue resolver a situação. Sim, sim. Hoje eu tenho essa consciência, que eu passei anos da minha vida, assim, a minha vida inteira, aliás, sendo uma prestadora de serviço. Exato. Não um ser humano, não uma pessoa. Uma prestadora de serviço, uma empresa. Uma empresa. Que prestava serviço aos outros. Uma empresa é o quê? O que é a empresa? Ela é um órgão público às vezes, mas ela não tem sentimento, né? Não tem sentimento. Ela não tem vida própria, né? Ela é usada. Ela tem uma vida, mas ela não tem um sentimento, ela não tem uma... A hierarquia dentro de uma empresa é diferente da hierarquia da família. Tá? A hierarquia dentro de uma empresa, a gente pode, sim, ser um gestor, um gerente, por exemplo, você pode se colocar na frente do gerente da empresa. Isso aí por merecimento. Então, dentro da família acontece, você nunca vai se colocar acima do seu pai. Então, a ordem dentro de uma empresa, então as posições são diferentes também. E da mesma forma, quando a gente tem uma exclusão, quando é mandado alguém embora de uma empresa, não importa, vai ser colocada outra pessoa em um lugar. Dentro de uma família, você excluindo, aquela pessoa vai buscar sistematicamente, ou sistemicamente, né, dentro da ordem, de algum momento isso vai causar algum problema para você. Né? Então, se colocar como alguém de valor, primeiro você tem que fazer isso. Tá? Frases sistêmicas, eu me vejo. Você se vê? Será que você está se dando valor? Agora eu estou me vendo, eu estou fazendo terapia, entendeu? Eu saí de São Paulo, estou morando em Santos, eu me excluí de todos para viver minha própria vida. O que você não pode é se excluir, você pode se afastar. Se afastar. Não, me afastei, não me excluí, me afastei. Eu usei a palavra errada, inadequada. Não, você pode se afastar, porque nós precisamos desse afastamento, tá? E quando você tiver dinheiro, quando o seu filho pedir, você vai falar assim, não, você tem condições de seguir a sua vida como você seguiu. Ele tem condições. Como ele está fazendo, né? E ele tem, todo mundo tem um entendimento da realidade e faz escolhas. Ele fez a escolha dele. Só que ele tem que assumir as escolhas dele. Como mãe, como filho, eu tenho que entender o que as escolhas da minha mãe. Certo? E ela, como mãe, ela tem que me entender
como eu faço as minhas escolhas. A minha mãe não interfere. Ela fala, ó, você quer seguir esse caminho? Você vai. E se ela quisesse se intrometer, se ela quisesse falar alguma coisa, eu falo, mãe, eu entendo, respeito a sua posição, mas eu vou seguir o meu caminho. Porque eu entendo que isso é para minha felicidade, é o meu destino. Entende? Então, da mesma forma, você pode falar do seu filho. Faz esse exercício sistêmico, tá? Faz dentro do sistema, você vai se concentrar, você vai pensar nele e começa a fazer essas frases sistêmicas. Eu sigo o meu caminho como mãe. Eu já ofereci a vida para você. Você tem tudo. Ele tem tudo. Todos nós temos todas as ferramentas para buscar a felicidade, para buscar o dinheiro, tá? Então, começar esse olhar para si mesmo, tá? E vai começar, de alguma forma, ele vai mostrar para o seu filho que ele tem que trabalhar, que ele tem que buscar, que ele tem que crescer. A vida vai mostrar isso para ele. Já está mostrando, né? Está mostrando. Está mostrando. A duras penas, mas está mostrando, porque a vida não... Não é pelo o próprio... O autor desse sistema deixa bem claro, né? Te tira tudo até você entender. Até realmente, ou você entende ou você entende. A gente só tem um problema porque não... Por que a gente não consegue resolver um problema? Porque precisa passar por aquilo, porque você não aprendeu a passar por aquilo. Então você continua com o problema, para você saber o que deve ser feito. Enquanto você não souber, você vai passar por aquele problema. Aquilo vai continuar sendo uma ferida na sua vida. É uma lição não aprendida, né? É uma lição não aprendida. Tá? Mas aí, depois a gente, se quiser, a gente pode conversar sobre uma constelação para a gente entender direitinho. Eu estou falando aqui por cima, tá, pessoal? Que os dados que ela me trouxe aqui. Mas eu não muito obrigada, viu? Agradeço a todos. Muito obrigada pela atenção. Imagina, Maria. Eu que agradeço. Maria, depois vai ter constelações também no grupo, tá? A gente vai fazer constelação em grupo. Então, para ver da onde que ainda está enroscada, que ainda está emaranhada essa tua parte ainda em relação ao dinheiro. Mas é bom que você já tem todo esse conhecimento em relação ao teu filho, né? Então fica mais fácil. O fluxo é melhor, né? Já tem esse entendimento, que é ruim quando não tem ainda, né? Então, aí até a pessoa entender tudo, então... Aí o seu caso é mais fácil, é só alinhar algo que está desalinhado aí para seguir em frente, né? Tá certo. Tá bom? Muito obrigada, gratidão. De nada, imagina. Obrigada. Alguém mais quer falar alguma coisa? Deixa eu ver, Maristela, Michele, Edneia, a Rose. Deixa eu ver quem é. Só tem o Gilmar. Gilmar, quer falar alguma coisa, Gilmar? Tem gente de homem aqui, rapaz. É tímido? É tímido. Né? Você conhece o Gilmar? É seu esposo? Ah, que bacana. Tá vendo? Olha só. A Rose parece mais faladeira aí, hein? Ó, pra quem não conhece, a Cris é minha esposa, tá? Prazer. Vou tirar uma foto aqui com vocês, pessoal, pra depois postar lá. Quando eu disser digam X, vocês digam X, tá? Tá bom. Pode abrir a câmera aí, pessoal. Tirar uma foto de Neia, a Michele, se puder, né, claro. Peraí, professor, só um minutinho. Filhos de férias, você sabe como é, né? Ah, sei. É que o meu hoje não tá aqui, né? Que bacana, tem um casal aqui, a Rose e o Gilmar, aí. Mas eu tô no Brasil, ele não. Ah, é? Ele
Ele tá falando, não sei o que ele tá falando lá, mas... Ele está em Orlando. Ó, bacana, hein? É tímido? É, não tem problema não. Logo, logo não, vai deixar de ser tímido. Também sou tímido, pô. A Michelle se arrumando. Vamos tirar uma foto então. A Márcia não apareceu mais. Maristela, diga um X. 3, 2, 1, foi. Aí, depois eu vou postar lá, tá? Bom, pessoal, o que eu trouxe hoje, tá? Faz parte, é claro, eu não posso dar muitos detalhes por conta das informações. Para quem já tem informação em constelação sistêmica, sabe daquilo que eu falei, emaranhamento, das leis sistêmicas. Então, eu trouxe aqui só não posso falar profundamente de cada lei, mas eu posso trazer aqui qual o impacto se a gente não entender qual o contexto que se encaixa, tá? Então, muitas pessoas já fizeram constelação, muitas pessoas já participaram de constelações, então já sabe mais ou menos como funciona, tá? E na próxima, qual que é a próxima aula, amor? Qual que é? É infância? É na semana que vem. É, É mas infância. Isso, é infância. infância. Que a gente vai começar a trabalhar essa semana. Ah, tá. Beleza. Na segunda-feira é a aula e essa semana a gente começa a trabalhar a infância. Beleza. Porque aí entra aquilo que a Maria falou, né? A infância é importante também para os nossos filhos entenderem também o que está acontecendo. A nossa vida também, porque a infância ela reflete o que a gente tem hoje em dia, na verdade, o que a gente faz hoje em dia é um reflexo da nossa infância. Então, todos os nossos traumas, as nossas escolhas, aquilo que a gente aprendeu, as nossas crenças, isso tudo reflete no nosso cotidiano, tá? Muita coisa eu trago também, porque eu sou psicanalista, então eu trago da psicanálise, tá? O que a Maria me falou aqui já deu algumas não ideias, né? Eu comecei a pensar como o psicanalista ele enxerga a situação do filho, da mãe, do pai também, numa separação. Então é claro que a psicanálise ela tem uma visão, ela é um estudo completamente não, ele é um estudo da nossa psique. E a constelação é um estudo familiar, só que um complementa o outro, tá? Tanto que o Bert Hellinger ele estudou psicanálise para criar as regras da constelação familiar. Então, o que ela falou ali, o olhar de psicanalista, eu falei, ali tem alguma coisa que me chamou a atenção. Só que tem outros fatores também dentro da constelação que a gente pode ver. E aí, quando a gente abre o campo, na verdade, quando a gente tem uma visão diferente, né? Quando você começa a abrir o campo, aquilo se mostra de uma forma absurda, né? Quando o campo quer mostrar alguma coisa. Quando não quer, não adianta, né? Então, esse olhar eu consigo mesclar assim, porque eu tenho entendimento das duas técnicas, tá? Michele, quer falar alguma coisa? Michele? Não, professor. Tá de boa hoje? Oi? Tá de boa hoje? Ai, mais ou menos, né? Última semana de férias, então reorganizando tudo. Aí eu levei a Cecília para ir para o parque. É uma correria, né? Então tá bom. Então, pessoal, obrigado pela presença, tá? Vou encerrar a gravação. Se quiser falar alguma coisa aqui nos bastidores, pode falar, tá? Muito obrigado pela aula de hoje e até a próxima.